E o Fabrício ali até comenta, né, sobre a bomba estourar. Fabrício Cruz, acho, esse mesmo que tá aqui embaixo. Cara, não é só questão da Libertadores, né? Eu, por exemplo, eu quero muito fazer essa matéria sobre a questão política de São Paulo. Mas é muito difícil, porque você tem que ter provas de tudo que você escuta. Estômago. Senão você é processado. Claro. Não, estômago eu tenho. Eu já tenho, hoje, pra fazer. Tanto que ela já tá feita. Só que eu preciso ter provas de tudo que tá escrito lá, entendeu? Porque senão você é processado, você perde seu emprego e acabou sua carreira. Eu não sou nada, entendeu? Quem é Priscila perto do que tá acontecendo, perto do São Paulo Futebol Clube, das pessoas que comandam lá. Então, assim, não é só questão de cair na Libertadores e tal. É uma questão de você conseguir provar tudo que você tá falando. E aí alguém mais perguntou sobre uma briga política que pode acontecer também se cair na Liberta. Isso não tem a menor dúvida. Isso não tem a menor dúvida de que se o São Paulo for eliminado na Libertadores, a gente vai ter movimentos grandes na diretoria de futebol de São Paulo, porque as pessoas, de fato, que estão lá, estão um pouco cansadas do cenário que tá vivendo o São Paulo internamente. E a corrida presidencial já começou faz tempo, né, Léo? Isso aí já... Você que já trabalhou em clube aí, você já sabe muito bem como é que funciona esse bastidor, né? Cara, é aquela coisa, quando eu trabalhava ainda internamente, trabalhava num clube que, apesar de ser associativo, tinha uma ideia, entre aspas, de SAF, né? Como é o Mirassol. Então não tinha tantas essas coisas, mas o que eu ouvia e o que eu via, principalmente nos clubes grandes, não só o São Paulo, mas os rivais, são coisas absurdas, assim. E falando sobre a questão do São Paulo, o que mais me preocupa do que a Pri falou, é que o São Paulo, e eu não tenho problema nenhum em falar isso, que pra mim é o clube mais antidemocrático do futebol. Porque você tem uma eleição em que você elege primeiro os conselheiros, os sócios do clube votam na chapa, e a chapa elege quem vai ser o presidente. E é uma votação, já é uma votação indireta. Porque num cenário de mais de 20 milhões de torcedores, sei lá, 1.000 pessoas, sei lá quantos sócios São Paulo tem, que seja 8.000 pessoas, sei lá, 8.000 sócios, vão definir. Dentro dessa definição, 370 conselheiros vão definir o presidente do São Paulo. Por isso que os mesmos rostos estão. Se você pegar na gestão Aidar, que para muitos foi a gestão mais horrorosa do São Paulo, e para mim não foi, e eu vou explicar o motivo, você começa a ver Júlio Casares fazia parte, Douglas Schwartzman fazia parte, não sei se o Belmonte já fazia parte, mas... O Monte trabalhava na rádio. Ele trabalhava na rádio ainda, mas esses caras que depois... O Márcio Carlos Magno, né? O Magno também. E aí, entra o Leco, eles apoiaram porque, o Aidar tava fazendo um monte de besteira. E aí depois foram contra o Leco, e eles voltam agora. Então é uma troca de cadeiras entre os mesmos nomes. Eu ouço o nome do Walten, nada contra o Walten, mas eu ouço o nome do Walten há muitos e muitos anos. Sim. O problema é, eu não consigo aceitar que um clube do tamanho do São Paulo tenham barões que detêm o poder sobre isso. É melhor a gente ter uma SAF, que pelo menos é um dono, e a gente sabe como é o Cruzeiro com o Pedrinho, e ele é dono, e ele comprou o clube, tá tudo certo. Porque, de certa forma, o São Paulo tem esses, entre aspas, donos, né? Que são os caras que definem, que dão as cartas na mesa. Se é bom ou ruim, tem gente boa, tem gente ruim, como em qualquer lugar e qualquer ambiente político. Não tô generalizando. Mas, pra finalizar, a minha preocupação é essa. Então não adianta a gente ficar aqui também, às vezes, a gente fala, a Pri vai fazer uma matéria, com certeza vai ser uma puta matéria, e a gente vai trazer coisas, mas, entre aspas, não vai mudar muita coisa. Vai mudar pra abrir o torcedor, o olho do torcedor. O primeiro caminho a torcida devia fazer, assim como foi o engajamento com o Marcos Leonardo, que foi muito bacana, engajar em subir um movimento para separar o social do clube associativo do futebol. Esse é o primeiro movimento. E o segundo movimento, o sócio-torcedor ter poder de voto. Porque são pouquíssimas pessoas que mandam no São Paulo e vão definir o que vai ser os próximos 4 anos. Então, para mim, é essa situação. Vamos, torcida, engajar para separar o social do futebol e também para o sócio-torcedor ter direito a voto. Dá para fazer isso. Alguns clubes já fazem isso. Então acho que tá na hora. Primeiro já seria um bom passo para mudar algo. Teria que mudar. Comparando ali, né? Desculpa. Sim, imagina. Comparando com o Corinthians. Cara, eu não sei se é pior, mas não é muito distante não, tá? Não. Talvez seja pior. E se for ver essa questão de dívida do Corinthians, que hoje é gigantesca, né? A dívida também, mas muito por conta do estádio. Mas se você for ver, o modus operandi é muito parecido. São Paulo e Corinthians, o Santos também. O Santos tem, talvez, junto com a do São Paulo e hoje do Palmeiras, a maior base do Brasil, que mais revela jogador. O Santos vendeu no intervalo de curtos anos
Bruno Henrique, Rodrigo, Neymar, Gabigol. Cara, como é que o Santos tá nessa situação aí financeira, cara? Como é que pode? Então, assim, você vê, é tudo muito igual, porque ninguém é responsabilizado. Ninguém tem medo de ser punido. Ninguém é punido de fato. Em vários níveis no Brasil, infelizmente, né? Isso acontece. Então, no futebol, você tem um senso de impunidade muito grande. Todo mundo faz o que quer, faz o que bem entende. E aí você vê, por exemplo... Isso é um negócio que me irrita. Por exemplo, você chega... a gente posta aqui vários assuntos diferentes no Arquibancada Tricolor. Aí tem gente que vai lá e pensa um assunto que não tem nada a ver com isso que a gente tá falando aqui. E aí fala, pô, mas vocês não cobram, ninguém fala nada, nunca vejo ninguém falar nada. Aí quando a gente pega esse assunto pra debater ou falar, tem gente que acha que é chato. Tem gente que acha que, mas eu quero saber do gol, quem que vai fazer o gol em Quito, no Equador. Ou como falaram, não interessa, eu não torço pra boleto, endivida mais o clube, mas traz o Marcos Leonardo. Cara, é aquilo, no fim do ano, o problema, como o Leifert falou, né, não é só se você não deixa de fazer um gol ou não, se você cai numa Libertadores ou não, ou se, Deus o livre e guarde, se você é rebaixado ou não. É o que vai ficando pro Mas clube. também, não exagera, não sei. Não. Digo ao longo do tempo, né? Não esse ano, mas... Precisa, né? Não, também não. Que a gente flertou muito. Então, porque antes, assim, até eu ter umas... vou de novo, né, falar de idade aqui. Mas até eu ter uns 30 anos, cara, nunca tinha visto o São Paulo brigar contra rebaixamento na vida. E era um motivo de orgulho. Depois passou a ser um ano sim, um ano não. Então, assim, tem muita coisa errada, tem muita coisa que preocupa. E a gente que tá aqui do lado de fora, a gente só pode fazer isso. Torcer, tentar expor coisas com a preocupação toda que a Pri falou, né? De você ter provas, de você conseguir trazer informações e ainda sendo xingado por isso. Não tô falando a gente aqui, o Arquibancada, mas a imprensa, que muitos consideram também uma entidade do mal, é a única que pode fazer isso. Então, claro, você vai ter pessoas boas e ruins, mas... Senna, só pra completar, o Paulo Druzini falou o seguinte, nada contra, mas tem sócios torcedores que não tem conhecimento nenhum sobre questão política do clube. É exatamente isso, Paulo. Quando o sócio torcedor ter direito ao voto, vai valer a pena pros diretores do São Paulo fazer com que eles entendam. Porque é voto. Eles precisam do voto dessas pessoas. Então, cara, vai ser uma coisa rápida e lógica, na minha opinião. Tendo o sócio torcedor o direito ao voto como é no Santos, vocês podem ter certeza que as pessoas vão começar a entender um pouco mais sobre a política do São Paulo. Meu único medo... Não, Desculpa. pode falar. Não, eu ia falar que hoje, internamente, as pessoas do São Paulo trabalham por isso, pelos votos, né? Uhum. São Paulo tá disputando a Libertadores, disputando a contratação do Marcos Leonardo, e as pessoas estão pensando em como fazer isso conquistando votos. E não necessariamente como fazer isso sendo campeão. Não se pensa no clube, né? Se pensa num voto. E aí que eu ia complementar. Meu único medo de quando o sócio torcedor um dia tiver direito a voto, que eu acho que tem que se proteger de alguma forma, é pra isso não virar massa de manobra. Sim. Por exemplo, você chega numa... vamos dizer que exista uma associação organizada, ou algum grupo de pessoas, por exemplo, que tenha um determinado propósito. Aí você chega num grupo de pessoas que tenha lá muita gente, e você promete algo pra votar em mim. Como acontece na política. Sim, política. O político vai lá numa cidadezinha do sertão, ou aqui no interior, e fala assim, ó, vou dar cesta básica pra todo mundo, mas vota em mim. E se eu ganhar, eu vou te garantir essa cesta básica. Aí você vota. Sim. Você não tem perspectiva de futuro. Então, é como você proteger isso pra não virar uma massa de manobra também, né? Senão... Existe esse risco, mas a gente tá na era digital, né? Então isso, consequentemente, se o cara começar a fazer isso, isso vai vazar de um jeito ou de outro. E aí a imagem dele também, né? Essa questão também. Exato. Mas com certeza, um ponto a se pensar.